Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lanzarin aqui para o canal Ciência Exata. Mais uma aula de informática com questões atuais, questões inéditas. Então já vai deixando o seu like para você não se esquecer durante o vídeo. Caso venha ter alguma dúvida, põe aqui nos comentários. Se for novo no canal, se inscreve e ativa as notificações para que você fique sabendo das nossas novidades aqui no canal. Aqui embaixo na descrição do vídeo existe uma série de links que são importantes, que são Instagram do Ciência Exata, a plataforma do nosso site e também o canal do Professor Lanzarin, onde você também vai se inscrever, lógico, depois que acabar esse vídeo aqui. Beleza? Bora para a primeira questão? Então vamos para a primeira questão aqui da nossa prova. Tem-se a seguinte estrutura de pastas criada no Microsoft Windows 10 e sendo exibida pelo explorador de arquivos, ambos em sua configuração original. Considere que as pastas estão todas vazias. Aí a gente tem uma pasta temporária, pasta 1, e nós temos uma hierarquia, né? Dentro de temp nós temos pasta 1 e pasta 2. Vocês conseguem perceber aqui, ó, pelo posicionamento, tá? Pelo alinhamento, que essa pasta ela está num nível que as outras não estão. Conseguem perceber? Veja só. Bom, dentro dela, no mesmo nível, nós temos tanto pasta 1 como pasta 2. Dentro de pasta 1 nós temos pasta A e também temos pasta B. E dentro de pasta A nós temos pasta 1. Dentro de pasta 2 nós vamos ter duas pastas, a C e a D. E dentro de pasta D nós temos D1, tá? Eu coloquei esses traços aqui para que vocês possam perceber que esse alinhamento vertical delimita o nível, a hierarquia na estrutura de pastas, beleza? Então aquela pasta que está um pouquinho à frente da pasta que está acima dela, por exemplo, pasta A1 está um pouquinho à frente da pasta A. Bom, pasta 1 está dentro da pasta A. E por isso temos ali a setinha também apontando para baixo, que significa que alguém clicou ali e abriu pasta A para ver que tem uma pasta dentro, tá? O mesmo serve lá, ó, pasta 2 a pessoa clicou para dentro, a gente para baixo, né, a setinha, então a gente consegue, quando eu falo a setinha é essa aqui, ó. A gente consegue ver que temos dentro dela C e D, e a mesma coisa acontece aqui mostrando que dentro de D nós temos 1. Assinale a alternativa correta quando o usuário movimenta as pastas B, C e D para dentro da pasta A, considerando que o usuário tem todos os privilégios necessários para a operação. Veja só, o que o cara vai fazer aqui? Como é que vai ficar esse resultado? Ele vai pegar a pasta B, C e D e colocar dentro de pasta A. Então, vamos pegar só a pasta A. A pasta A está aqui. Dentro de pasta A, nós temos a pasta A1. Nós vamos jogar dentro dela, né? Dentro de pasta AB. Então, ela vai ficar aqui no mesmo nível, tá? Nós vamos jogar também a C. E depois a D, beleza? Então vai ter todos esses valores aqui, ó, no mesmo nível. Lembrando que D vai levar junto D1. Então o que muda para nós? Dentro de pasta 2, some todas, tá? Por quê? Porque elas foram para dentro de A. E dentro de A fica essa configuração aqui, tá? Esse aqui é um D1, tá? Se alguém não se ligou. Então vamos lá, ao olhar as nossas alternativas, a alternativa A já indica que é a correta, tá? A alternativa A correta. Por quê? Dentro de A nós temos A1 que já estava lá, B que nós colocamos, C que nós colocamos, D que nós colocamos e consequentemente levou D junto, D1 junto, entendeu? Dentro de D tinha D1, foi junto. Pasta 2 ficou vazia porque, como nós mostramos aqui, nós tiramos tudo que tinha dentro de pasta 2 e colocamos em pasta 1, tá? Então a gente consegue ver algumas falhas. Na B, por exemplo, D1 não ficaria aqui, D1 estava dentro de D, então teria ido para cá. Bom, C e D também não podem ficar aqui, uma vez que elas foram dentro de A. Aqui, ó, nós temos um erro, porque A1 está dentro de A. B, C e D estão no mesmo nível, não é isso que a questão fala. Todas foram para dentro de A, então deveriam estar aqui, ó, no mesmo nível de B, C e D. Então estaria lá A1, B, C e D, igual aqui na situação A. Lembrando que D1 sumiu, mas tudo bem, ela poderia estar aqui dentro, basta clicar para a setinha ficar assim e ela tem que aparecer. Mas de toda forma
esse alinhamento aqui mostrando que estão B, C e D e A dentro de pasta 1 no mesmo nível hierárquico já está errado. E aqui a letra E também bastante confusa, porque A1 está dentro de A, ok. C está dentro de A, ok. D está dentro de A, mas D e D1 está no mesmo nível, não devia, né? D1 devia estar aqui, ó, abaixo. E B está no mesmo nível de A. Bom, errado também. B devia estar aqui no mesmo nível de A, C e D. E D aqui na frente. Tranquilo? Pasta vazia aqui ficou certo. Então, a resposta correta, alternativa A. Dentro de A ficou A1, B, C e D. Dentro de D, D1. Embaixo de pasta 2, vazio. Vamos para a segunda questão, então, da prova. Mais uma questão que mostra a estrutura de pasta, a hierarquia de pasta. Tipo de questão que está caindo bastante na VUNESP e que não era explorada há tempos atrás. Olha lá, tem-se a seguir o diagrama de uma estrutura de pastas criada no Microsoft Windows 10 em sua configuração original, ilustrando os arquivos existentes dentro de cada pasta. Então, nós temos lá de novo tempo, arquivo morto, dentro de arquivo morto, listagens e atividades. Então veja só, arquivo morto, controles e projetos estão dentro da mesma hierarquia, no mesmo nível, né? Como na questão anterior eu precisei desenhar. Aqui nós já temos a ramificação correta, né? Então a gente vê que esse traço aqui, ó, ele demonstra que todas essas três pastas estão no mesmo nível. E dentro de cada uma delas nós temos suas pastas, né, internas. Dentro de arquivo nós temos listagens e temos atividades. Controles aparentemente está vazia. Dentro de projetos nós temos atuais e concluídos. E dentro de cada uma delas as suas respectivas. Tanto projeto 2 quanto projeto 1. Olha só, assinale a alternativa que indica qual pasta o usuário deve selecionar e pressionar Ctrl C, ou seja, copiar, para a área de transferência, entre outros, os arquivos projeto 2 e projeto 1. Então ele quer saber qual pasta, olha só, no plural, no singular. Ele vai selecionar e dar um Ctrl C, ou seja, vai copiar para ficar ali na área de transferência ou outras coisas. Ele vai selecionar arquivo morto, projetos atuais, concluídos ou controle. Com uma pasta só, ele quer pegar projeto 2 e projeto 1. Ou seja, ele quer pegar esta pasta que está dentro de atuais e esta pasta que está dentro de concluído. Ele não pode pegar atuais, porque se ele pegar atuais, ele pega só projeto 2. Se ele pegar concluído, ele pega só projeto 1. Agora, se ele vem cá e seleciona essa pasta aqui, ó, projetos, ele leva tudo isso aqui lá para a área de transferência dele, tá? Ele dá um Ctrl C e copia tudo isso aqui. Então ele leva projetos atuais que tem projeto 2 dentro e leva concluídos que tem projeto 1 dentro, tá? Então ele precisa clicar na pasta projetos, Ctrl C, e assim ele vai ter o arquivo projeto 2 docx, projeto 1 docx, salvo ali na área de transferência para ele poder transferir, para ele poder colar aonde ele quiser. Então resposta correta, alternativa B. Tranquilo? Se ele pegar arquivo morto, ele vai pegar listagem e atividades, não tem nada a ver. Se ele pega atuais, eu já falei, pega só projeto, tem nada a ver. Se ele pega concluídos, ele pega só projeto 1, também não tem nada a ver, lembrando, a gente precisa de projeto 1 e projeto 2. E se ele pega controles, ele pega uma pasta que aparentemente está vazia, e mesmo que não esteja vazia, ela não tem projeto 1 e projeto 2 dentro. Então a resposta só pode ser a B mesmo, projetos. Vamos agora para uma questão do Microsoft Word. Em um documento em branco criado no Microsoft Word 2016, em sua configuração padrão com o alinhamento do texto à esquerda, o usuário digitou a letra A, em seguida pressionou a barra de espaço, clicou no ícone centralizar, digitou a letra B, depois pressionou a barra de espaço, clicou no ícone alinhar à direita, digitou a letra C. Finalmente pressionou a barra de espaço, clicou no ícone justificado, digitou a letra D. Assinale a alternativa que indica como ficará o documento. Bom, essa questão aqui ela pode levar ao erro em alguns aspectos, tá? Nós vamos fazer ela aqui depois no Microsoft Word. Mas a gente percebe que ele digitou 4 letras com espaços e com configurações. Centralizar, as 4 letras são A, B, C e D.
Bom, se nós temos, algumas coisas eu já quero adiantar aqui. Se nós temos lá uma página desse tamanho e a gente digita 4 letras, vocês concordam comigo que elas são um espaço pequeno na linha? Como você pode ver aqui na letra C, onde está à direita, ou na letra E, a alternativa E que está à esquerda, se eu coloco ela à esquerda, ela fica aqui. Se eu coloco ela centralizada, ela fica aqui. Se eu coloco ela à direita, ela fica aqui. Porém, veja só, se eu colocar ela justificado, para quem não lembra, o que o justificado é o seguinte: você escreveu um texto que ele está assim, ó, uma linha menor, uma linha assim, outra linha assim. Quando você vem e coloca justificado, fica tudo do mesmo tamanho, tá? As margens, as bordas dos dois lados, tanto esquerdo quanto direito, ficam padronizadas, ficam limpas e do mesmo tamanho. Alguém pode pensar que ao colocar 3 letras, a primeira ficaria aqui, a segunda aqui, a terceira aqui e a quarta aqui, ocupando de maneira uniforme toda a linha. Mas isso não vai acontecer, tá? Não vai acontecer por quê? Porque A, B, C e D não é uma linha cheia. O justificado não vai funcionar para uma pequena palavra, ele não vai funcionar para uma frase. Entende? O justificado vai funcionar para um parágrafo. Quando você tem uma linha, pula para a segunda, pelo menos. Aí ele vai colocar as linhas ali e tentar justificar, caso as linhas de baixo tenham tamanho, porque senão vai ficar posicionado assim, ó. Se eu colocar o justificado, ele vai ficar quietinho aqui no canto, como se fosse um texto à esquerda. Tranquilo? Então, se alguém achou que justificado ficaria igual a alternativa A, pode esquecer. Também tampouco ficaria igual a D, que a gente tem um A de um lado, B, C do outro. Não ficaria igual a B. Primeiro porque não ficaria uniforme assim. E segundo que nós não demos um Enter para que o D pulasse para a linha de baixo. Tá? Isso aqui é um texto à direita, então não pode ser, porque o justificado com um texto pequeno, ele fica à esquerda. Por quê? Porque nós lemos da esquerda para a direita e de cima para baixo. Tá? Então a resposta correta é a alternativa E. Opa, marquei errado. É a alternativa E, tá? A alternativa E é a nossa resposta correta. Agora nós vamos ir para o Word para a gente entender isso melhor na prática. Então, pessoal, vocês podem ver um Word aqui recentemente aberto, em branco, na página inicial, como ele aparece para nós, né? Quando a gente abre ele, né, pela primeira vez. E vocês vão ver que aqui no grupo parágrafo, a configuração de quando você abre o Word sem colocar nada, a configuração original é o texto à esquerda, tá? Eu vou fazer exatamente o que manda a questão e vocês vão ver o resultado. Primeira coisa, o usuário, né, o alinhamento padrão está lá, texto à esquerda, o usuário digitou a letra A, em seguida pressionou a barra de espaço, clicou no ícone centralizar, que é esse aqui, o A centralizou, e digitou a letra B. Tranquilo? Então nós temos A, B centralizado. Até o momento tudo bem, a gente pode ter tanto centralizado quanto a direita quanto a esquerda, que vai ficar nesse posicionamento correto aí. Nós estamos centralizados, vai ficar centralizado. O problema nosso, a grande pegadinha aqui está no justificar. Depois pressionou a barra de espaço, clicou no ícone alinhar à direita, que é esse aqui, foi lá para a direita, igual eu falei que tem que ficar mesmo, e digitou a letra C. Finalmente pressionou a barra de espaço, tá ali o espaço, clicou em justificado, olha lá para onde foi, e digitou a letra D. Assinale a alternativa que indica como ficará o documento. Como vocês podem ver, A, B, C e D não enche a linha para que fique todo distribuído durante todo o perímetro, né, durante toda a extensão da linha no documento. Eu posso colocar ele à esquerda, posso colocar ele à direita, posso colocar centralizado, mas ao colocar justificado, ele fica similar a alinhado à esquerda. E ele fica à esquerda do texto. Beleza? Resposta correta, então,
alternativa E. Então vamos para mais uma questão no Word. Um usuário criou um documento no Microsoft Word 2016 em sua configuração original com 10 páginas. Ao final de todas as páginas, o usuário criou uma quebra de página. Um cabeçalho foi criado e formatado com um texto, sem nenhuma configuração específica. O texto será formatado em negrito em todas as páginas. Todas as 10 páginas estão com alinhamento de texto justificado. O tamanho da fonte de letra de todas as páginas é 12. Assinale a alternativa que indique corretamente qual dessas 5 características, que uma vez alterada, irá afetar automaticamente todas as 10 páginas do documento. Pessoal, aqui uma questão longa, tem várias, fala de várias opções de formatação, de configuração, de texto e do documento inteiro. Ele quer saber qual característica que você mudar, você muda no documento inteiro. Tem uma série de formatações aqui que elas vão valer para texto e outras vão valer para o documento. É isso que você precisa saber para entender qual que é. Aqui, se você alterar em qualquer uma das páginas, você altera no documento inteiro. Por exemplo, a alternativa fala assim: remover a quebra de página ao final da última página. A quebra de página quer dizer que você vai finalizar ali aquela página e pular para a seguinte. Isso funciona para cada lugar que você queira colocar. Se eu quisesse colocar uma quebra de página na primeira página, eu poderia, na segunda, na terceira, tá? É justamente uma configuração que serve, uma característica que serve para você adequar aquela folha, aquela página, tranquilo? Então não é isso. Beleza? Agora, a alternativa B, ela fala alterar o cabeçalho da página 4. Gente, o cabeçalho e o rodapé, eles são do documento, eles não são da página 4. Ao alterar num documento cabeçalho ou rodapé, eu altero do documento inteiro. Tá? Se eu criei uma pasta lá, eu abri um documento, pasta 1, criei o cabeçalho nele, conforme eu for duplicando, conforme eu for colocando páginas, todas as páginas virão com o mesmo cabeçalho. Beleza? Então a alternativa correta é logo a B aqui, ó. As outras formatações, elas são formatações de texto, que eu posso fazer numa letra, numa palavra, num parágrafo, numa folha qualquer. Se eu quiser alterar o documento todo, eu vou ter que selecionar o documento todo. A alternativa você fala remover o negrito do parágrafo do primeiro parágrafo da primeira página. Poxa, basta eu selecionar o primeiro parágrafo da primeira página e tirar o negrito. Vai tirar só ali, não vai tirar nas outras páginas, sequer nos outros parágrafos da primeira página, tá? Isso aqui é uma formatação de texto que vai servir para onde eu selecionar, diferente de parágrafo, de cabeçalho e rodapé e marca d'água que serve para o documento todo. Alinhar o texto da última página para centralizado, mesma coisa. Eu vou lá no texto da última página, centralizo ele todo e as outras não muda nada se eu não selecionar, tá? E alterar o tamanho da fonte da letra para 10 em todos os parágrafos da primeira página. Novamente, basta eu selecionar todos os parágrafos da primeira página e ir lá no tamanho da fonte, selecionar o 10 e eu terei uma alteração única e exclusivamente no texto selecionado, no caso da questão, os parágrafos da primeira página. Então, sempre lembrar que a formatação de texto, ela vai servir para aquele texto que você selecionou ou aquele texto que você vai escrever depois que você fez a formatação. Por exemplo, fui lá e selecionei negrito. Tá lá, conforme eu vou escrevendo, vai entrando com negrito. Se eu quiser alterar ele, só tirar ou colocar o negrito ou selecionar o texto anterior que eu consigo mudar. Cabeçalho e rodapé é a alteração de documento inteiro. Se eu alterar numa página, altera no documento inteiro. Beleza? Resposta correta. Alternativa B. Agora nós vamos para uma questão de Excel. Função de máximo, um tipo de função que a VUNESP cobra bastante. É bom saber máximo, mínimo
menor e maior. Vamos lá. Tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 2016 em configuração original. Então nós temos aí uma planilha com 3 colunas, né? Para quem não sabe, coluna aqui, ó, orientação vertical. Temos a coluna A, temos aqui a coluna B, temos aqui a coluna C, temos até a coluna D sem nenhum dado. Depois nós temos a linha 1, linha 2, linha 3 e a linha 4. Ao inserir na célula D1 a função igual máximo, abre parênteses, A1, 2 pontos, C3, ponto e vírgula 0, ponto e vírgula 4, ponto e vírgula 9, fecha parênteses, o resultado será 1, 2, 7, 9 e 16, ou 16. Tá? Bom, não vai fazer diferença aqui na nossa concepção, no nosso resultado, mas a célula vai ser inserida aqui, ó, coluna D, linha 1, então o encontro dessa linha 1 com a coluna D, essa célula aqui é a D1. Então aqui vai ser colocado essa função máximo. O que é o máximo? O máximo traz o maior número de uma seleção, tá? O máximo traz o maior número de uma seleção. E que seleção é essa? É essa aqui, ó. Ele vai pegar o máximo entre A1 e C3. Então vamos lá. Se nós temos aqui A e nós temos aqui 1, então nós temos aqui a célula A1. Esses dois pontos aqui você pode entender como um até, porque isso aqui significa um intervalo. Então se eu tenho A1, 2 pontos, C3, significa que vai selecionar o intervalo de A1 até C3. Nós temos aqui a coluna C com a linha 3, aqui onde tem o 7. Então, no final das contas, A1 a C3 pegou todos esses números, tranquilo? Então vai trazer o que dali? O que vai trazer daqui? A função é máximo, não é? Vai trazer o máximo todos esses números que estão aqui dentro, tá? Então, qual que é o máximo? Nós temos menos 1, menos 2, 4, 0, 2, menos 3, menos 2 e 7. Ora, vai trazer o 7. Esse ponto e vírgula significa que encerrou o argumento. Aí nós temos os números digitados 0, o 4 e o 9. Então, ele vai trazer o quê? O máximo também desses 4 números, que é o maior, né? Nós tínhamos ali um intervalo dentro de máximo, ou seja, ele entendeu que traga o máximo daquele intervalo, trouxe o 7, porém está dentro do mesmo parente, vai trazendo o máximo de 7, 0, 4 e 9. Não fica difícil perceber que o máximo desse intervalo, né, desse grupo, é o 9. Então a resposta correta é a alternativa D. Se nós tivéssemos apenas isso aqui, ó, máximo de A1 até C3, a resposta seria 7. Mas era máximo entre o máximo de A1 até C3, 0, 4 e 9. O 9 é maior. Então a resposta correta é a alternativa D. Então, para ilustrar bem essa questão, nós temos aqui um Excel com os valores da questão, né? Tá lá o menos 2, o 4, 0, menos 1, 4, menos 2, 2, menos 3 e 7. Aqui na célula D1 foi colocado essa fórmula aqui, ó. Máximo, abro parênteses, seleciono de A1 até, tá vendo 2 pontos lá, C3. E os números 4, 0 e 9. Fecho parênteses, ele vai escolher o máximo, né, que é o maior número do intervalo A1 a C3, que é o 7. Vai comparar esse 7 com os demais números digitados, 4, 0 e 9. O máximo desses 4 números, 7, 4, 0 e 9, é o 9. Então, teremos o resultado 9. Tá lá. Agora, igual eu falei, se fosse máximo apenas do intervalo, a resposta seria 7. Tá lá, ó. Peguei de A1 até C3, fechei o parênteses. Qual que é o máximo de 1 a C3? 7. Beleza? Ficou claro? Bom, temos aqui outra questão de Excel, tá? E ela é uma questão
que se você souber matemática, se você lembrar da matemática básica, você acerta ela sem saber Excel, tá? Olha só, tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 2016 em sua configuração original. A célula 6 contém a fórmula soma de A5 dividido pelo continuum, né, que é continúmeros de A a 5. Olha só, vai somar os números de A até 5, depois vai dividir pela quantidade de número que foi somado. Olha, substituição na média, né? Tá vendo? Já entreguei a resposta de maneira bastante simples. O que a soma faz? Temos aqui, ó, coluna A, linha 1 até a linha 6. Na linha 6 tem essa função, que ela vai somar. Ela vai somar o quê? Ela vai somar de 1 a 5. Então vamos lá. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Mais 4, 10. Mais 5, 15. Tá? Então essa soma aqui significa o quê? Significa 15. Dividido por continúmero de A a 5. Ou seja, vai contar mesma coisa. De 1 até 5. Vai contar. Vai dividir a soma por isso. Então o que ela conta? Ela conta números. Tá? Não é texto, não é informação, ela conta números. Nós temos números de A1 até A5. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos 15 dividido por 5 e dá 3. Somar alguma coisa, né? Somar 5 números, 5 algarismos e dividir por 5 nada mais é que a média. Beleza? Ao olhar aqui nas nossas alternativas, olha lá, assinale a alternativa que apresenta uma função que produz o mesmo resultado. Pô, tá lá, média de A a 5, beleza? Porque se eu colocar aqui média de A até 5, o que ela vai fazer? Ela vai somar 1, 2, 3, 4, 5, vai dar 15 e vai dividir pela quantidade de números somados, 5. 15 dividido por 5, 3. Resposta correta, alternativa C. Não vai ser máximo, tá? Máximo, a exemplo da questão anterior, vai trazer o maior número. E o maior número de A1 até A5 é 5. Nós temos aqui a nossa resposta que foi 3. O mínimo, poxa, o mínimo vai ser 1. A média vai ser 3. Conte valores, conta todos os valores. Mesmo que esses valores não fossem numéricos. O conte números, conta números. Conte valores, conta valor dentro da célula. Então, se nós tivéssemos 1, 2, 3, 4 e A, mesmo assim, conte valores seria 5. Já conte números seria 4, porque A não é numérico. A é alfabético. E média, se A até 5 aqui já não tem nada a ver. Vai ser uma média de A até 5 se for maior que 1. Bom, nada a ver. A gente já tem aqui a resposta correta, tá? Tá aqui o 3. Somou todo mundo, dividiu pela quantidade de números que foram somados, deu 3. Médio. Tranquilo? Então vamos para a questão seguinte. Usando o Microsoft PowerPoint 2016, em sua configuração original, um usuário preparou uma apresentação com X slides. Ao iniciar o modo apresentação a partir do slide 1, esse usuário pressionou Enter 7 vezes, exibindo assim o último slide, mas ainda sem terminar o modo de apresentação. Considerando que não há nenhuma animação ou transição de slides, isso significa que tantos slides estavam ocultos. Assinale a alternativa que preenche corretamente correta e respectivamente as colunas do enunciado. Bom, aqui é uma questão que é importante a gente ler até o final para a gente entender o seguinte. Bom, ele colocou lá o slide, modo apresentação. Ele deu 7 enters, ou seja, ele passou 8 slides. Concorda comigo? Por quê? Ao colocar no modo da apresentação, seja pressionando F1 ou o modo da apresentação, ele foi para o slide 1. Tá lá o slide 1.
Ao apertar Enter, cada Enter que ele aperta, ele pula para o slide seguinte. Bom, nós estamos no 1, ele apertou Enter 7 vezes, então ele colocou mais 7 slides aqui. Beleza? Então, foram 8 slides que a gente viu. O primeiro apertou Enter, foi para o segundo, apertou Enter, foi para o terceiro, assim sucessivamente. Então, 8 slides que a gente viu. Porém, tem uma informação importante. Nós vimos 8 slides, sendo o oitavo visto o último slide, mas ainda sem terminar o modo apresentação. Ou seja, se ele dá mais um slide, se ele dá mais um Enter, já que nós estamos no último, fim. Tranquilo? Então a gente sabe que foram vistos 8 slides. Quantos slides tinham essa apresentação ocultos? Por quê? Ele deixou claro aqui que tinha slide oculto. Então, pode ser 7? Não, não pode. Por quê? Porque se fosse 7 e ele desse 7 enters, a apresentação teria acabado. Não teria slide suficiente para apertar o F5, ou modo apresentação, mais 7 enters. Né? Não teria que dar 8 slides. Então não pode ser nenhuma das alternativas A e B. Não cabe. Pode ser a oitava. Olha, ela fala assim, 8 slides com 7 ocultos. Para quem não sabe, o slide oculto é o seguinte. Vamos entender isso melhor. Eu tenho uma apresentação com 3 slides. Tá lá. Slide 1, 2 e 3. Eu estou aqui no modo de edição dos meus slides. Tranquilo? Então, se eu estou no meu modo de formatação, né, o modo normal, eu vejo os 3. Mas, de repente, na apresentação, eu quero que apareça somente o 1 e o 3. Eu oculto esse slide. Então, o que acontece com o slide 2? Ele fica mais claro que os demais, tá? No modo de edição, que é esse modo normal, que quando a gente abre, ele vai ficar um pouquinho mais claro assim. No modo de edição, eu vou poder vê-lo e acessá-lo, para que eu possa editá-lo e eu posso, de repente, até reexibi-lo se eu quiser. Mas, ao colocar no modo apresentação, coloquei lá F5, aparece o slide 1, dei Enter, pula para o 3. Bom, se eu tivesse 8 slides com 7 ocultos, eu teria apertado F5, aparecia um slide. Ao dar o primeiro Enter, fim, porque não teria mais slides para aparecer. De 8 slides, 7 estavam ocultos. Então, ao colocar no modo apresentação, F5, eu teria um único para aparecer. Aí, a gente pode cortar tranquilamente a alternativa C. Mas as alternativas D e E falam que são 10. Ok, então tem que ser 10. Então vamos colocar o 10 aqui. Ó. Então a gente tem uma apresentação com 10 slides. Nós iniciamos a apresentação, foi para o 1. Nós demos 7 enters, com aquele primeiro que já tinha aparecido ao apertar F5 ou modo de apresentação. Foram 8 slides. E esse era o último. Então faltou 2. A gente só pode ter 2 slides ocultos. E é isso que a gente vê na alternativa D. Isso significa que 2 slides estavam ocultos. Certíssimo. Nós tínhamos uma apresentação com 10 slides. Nós apertamos F5, foi para o primeiro. Nós demos 7 enters e chegamos até o último. Faltou 2. É os 2 que estavam ocultos. Tranquilo? A alternativa E também não daria, porque dessa forma nós teríamos dado o F5, colocado o modo de apresentação, nós teríamos o primeiro slide e nós teríamos apertado Enter apenas 2 vezes. Né? Ao apertar o Enter, nós teríamos visto o segundo slide, o terceiro slide, e apertar mais uma vez, fim da apresentação. Então também não cabe. Beleza? Então a resposta correta, alternativa D.
Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, coloca aqui nos comentários. Então vamos aqui para uma questão sobre e-mail, uma questão que sempre cai nas provas da VUNESP. Essa você tem que chegar lá sabendo o que significa cada um desses campos aí, o D, o para, o CC, o CCO, o assunto. Vamos lá. Laura recebeu em seu aplicativo Microsoft Outlook 2016, em sua configuração padrão, uma mensagem de correio eletrônico com as seguintes características. Então, D, Mauro. Então, ou seja, quem? Mauro mandou a mensagem. O para estava vazio. O CC, que é com cópia, carbono, estava vazio. O CCO estava vazio. E o assunto era urgente projeto X. Parece que o assunto é sério. Laura não viu seu nome em nenhum dos campos de mensagem. Isso aconteceu por quê? Laura estava no campo CCO de mensagem original do Mauro. A mensagem foi marcada como não lida por Laura. A mensagem foi marcada como lida por Laura. Laura estava com sua caixa de entrada cheia. A mensagem não foi exibida completamente. E a alternativa é: a mensagem de Mauro foi enviada por engano a Laura, que apagou a mensagem original do seu computador após a descoberta do erro. Bom, vamos entender o que significa cada um desses campos, que a resposta vai brilhar na nossa cabeça. Se a gente escreve um e-mail, aqui no campo D, o que vai estar aqui? Vai estar aqui o remetente, né? Como se diz. Então, quem que escreveu o e-mail? Foi o Mauro. Então, o e-mail é de Mauro. E esse e-mail vai para alguém. Poderia ser aqui para mim, Lanzarin. Mas não era, tá? Mas vamos dizer que fosse, tá lá, Lanzarin. Não era, estava vazio. Beleza. Então, Mário estaria falando alguma coisa Mauro, eu tô com o mestre Mário na cabeça. Mauro estaria falando direto aqui pro Lanzarin. Beleza, mas Mauro podia não estar satisfeito e querer que o Júnior soubesse do que ele mandou para mim. Então, a mensagem não é para o Júnior, a mensagem é para mim, mas ele quer que o Júnior leia, então ele coloca o Júnior com cópia. E o Júnior fica ali como uma espécie de testemunha, um cara que sabe que o Mauro enviou uma mensagem para mim e eu recebi. Tranquilo? E eu, na minha condição de receptor da imagem, vejo que Mauro mandou a mensagem para mim e vejo que o Júnior está aqui em cópia e viu a mensagem. Porém, o Mauro poderia ser um cara desconfiado e queria, por algum motivo qualquer que seja, colocar mais alguém aqui, vamos colocar aqui o João, para que João visse a mensagem que ele mandou para mim. Ele colocou o Júnior em cópia, mas que nem eu e que nem o Júnior conseguisse saber que o João estava em cópia. Então ele coloca nesse campo aqui, ó, CCO, com cópia oculta. Ao abrir o e-mail, igual eu já falei anteriormente, eu vou ver de Mário para mim, Lanzarin, com cópia para o Júnior. Porém, eu não consigo ver quem está em cópia oculta. O Júnior, ao receber o e-mail, ia ver que Mauro mandou um e-mail para Lanzarin e que ele estava em cópia. Júnior estava em cópia. Porém, Júnior não ia conseguir ver que Júnior estava em cópia. Já João receberia o e-mail, veria que foi de Mário para mim, que Júnior estava em cópia, mas não veria o nome dele lá. Porque isso aqui só aparece na hora que você envia, depois fica oculto. Ninguém consegue saber que essa pessoa está aqui. Tranquilo? Mas não para por aí. Poderia existir uma mensagem de Mauro sem ninguém no para, igual está aqui? Sim, poderia. Colocar só a pessoa só em cópia? Então eu coloco uma pessoa aqui, receberia? Receberia. Beleza? Então não é obrigado que esteja um para. Só que não é só isso, tá? Poderia mandar uma mensagem sem o para, sem o com cópia, somente para uma pessoa em cópia oculta? Sim, poderia, tá? Então, se Mauro mandou essa
mensagem nessas condições, onde ele coloca a única pessoa ou as únicas pessoas que receberam o e-mail em cópia oculta, não tem ninguém para, que é a parte visível, não vai ver. Não tem ninguém com cópia, que é a parte visível, você não vai ver nada. As pessoas estão no com cópia oculta, que naturalmente já não mostra quem está lá, então você vai receber o e-mail igual está na sua tela, de Mauro para, bom, ninguém sabe, beleza? O assunto, ele escreveu lá, urgente, projeto X. Poderia ser sem assunto? Poderia. Ele receberia lá um e-mail de Mauro, assunto lá sem título, beleza? Então, Laura recebeu isso aí. Então, por que Laura não viu ninguém no para, não viu ninguém com cópia? Porque não tinha ninguém. Dessa forma, o e-mail, o nome dela, o e-mail dela só poderia estar num lugar, uma vez que ela recebeu o e-mail, tinha que estar num, que é no qual? Com cópia oculta. Está lá e ela não consegue ouvir, não consegue ver, desculpa, pela natureza do campo, que é com cópia oculta, que quem está ali não vai ser visto. Inclusive, pode ter mais pessoas do que Laura, só que ela não vai saber, tá? Porque está oculto. E se porventura tiver lá Laura e João, por exemplo, o João vai ver lá também com cópia oculta, não vai saber que Laura está ali. Tranquilo? Então, Laura não viu o seu nome em nenhum dos campos da mensagem. Isso aconteceu porque Laura estava no campo com cópia oculta da mensagem original de Mauro. Então, resposta correta é a alternativa A. E, por favor, guarde essas informações porque elas são importantes para a VUNESP. A VUNESP cobra basicamente isso. O que é o campo D, o que é o campo para, o com cópia oculta e o assunto. E outra coisa, essa explicação longa que eu dei, ela vai te ajudar também em outras provas, porque é natural que a VUNESP pergunte: posso mandar o e-mail com o campo para vazio? Sim, pode. Pode mandar com cópia oculta vazio? Pode. Com cópia? Pode. Posso mandar com assunto vazio? Pode, tá? Se você colocar lá um remetente em para, com cópia oculta e com cópia vazio, vai. Agora, se você deixar o para vazio e colocar o e-mail no com cópia, vai. Se você deixar o para e o com cópia vazio e colocar no com cópia oculta, vai. Tranquilo? É importante que seja de um e-mail que seja ou no para, ou no com cópia, ou no com cópia oculta. E pode sim ser enviado sem título. Ele só vai perguntar se você quer enviar o e-mail sem assunto mesmo, você dá ok e o e-mail vai. De toda forma, a nossa resposta correta aqui é a alternativa A. Agora vamos para a penúltima questão da nossa prova, né? Questão de número 29 nessa versão da prova que eu estou corrigindo, e uma questão sobre Microsoft Teams. Ricardo iniciou uma reunião virtual usando o Microsoft Teams em sua configuração original. Estavam presentes na reunião Ana, Cláudia e Paulo. Ricardo estava compartilhando a sua tela quando Paulo deixou a reunião virtual. Em seguida, Ricardo concedeu o controle para Ana, que o assumiu. Ana, neste momento, a partir da tela compartilhada por Ricardo, abriu o bloco de notas. Em seguida, a reunião foi encerrada. A partir desse momento em que a reunião foi terminada, o bloco de notas está aberto no computador de Ana apenas, no computador de Ricardo apenas, nos computadores de Ricardo e Ana ao mesmo tempo, ou nos computadores de Ricardo, Ana e Cláudio, ou nos computadores de Ricardo, Ana, Cláudio e Paulo. Então, vamos entender os conceitos aqui. A gente tem uma reunião que quem começou foi Ricardo. Beleza? Está participando ali, além do Ricardo, Ana, Cláudia e Paulo. Ricardo estava compartilhando a tela dele. O que significa compartilhar a tela? Estava cada um lá na sua máquina, no seu computador ou no seu celular observando, que Paulo mostrava a tela do computador dele. Isso é compartilhar a tela. Eu vou mostrar a minha tela para que vocês possam ver. Aí lá naquela tela poderia ter um PowerPoint, poderia estar passando um vídeo, poderia estar mostrando a área de trabalho, um Word, um Excel, qualquer coisa que fosse. Ele estava mostrando. Então todos estavam mostrando. Paulo deixa a reunião virtual. Isso não influencia nada. É um a menos na reunião. Em seguida, Ricardo concedeu o controle para Ana, que assumiu. Aqui é importante. O que é conceder o controle, gente? Quando nós estamos falando em conceder um controle no Microsoft Teams, é diferente de compartilhar. Quando compartilha, igual eu falei, as pessoas que estão ali participando na reunião, você está compartilhando sua tela. Aquelas pessoas que estão na reunião, elas veem a sua tela. Agora, se eu concedo o controle, como aconteceu ali de Ricardo conceder o controle para Ana, significa que Ana terá o controle do que você
está mexendo. Ela vai poder mexer no seu computador. Tá? Eles vão poder fazer seleções, edições e outras modificações na tela compartilhada. Então o que a Ana fez? A Ana, ela foi lá, depois que ela assumiu o controle, e abriu o bloco de notas. Tá? Mas ela não abriu o bloco de notas no computador dela. Ela abriu o bloco de notas no computador do Ricardo. Por quê? Porque o Ricardo não compartilhou o controle, ele não deu o controle do computador para ela. Ela foi lá no computador dele, clicou no bloco de notas e ficou aberto. A reunião acabou. As pessoas saíram da reunião. Ana foi embora. Cláudia foi embora. Paulo já tinha ido. Esse bloco de notas ficou aberto aonde? Ora, ele ficou aberto no computador no qual ele originalmente foi aberto. Ele foi aberto em qual computador? Computador de Ricardo. Ricardo estava compartilhando sua tela quando Paulo deixou a reunião. Em seguida, Ricardo concedeu o controle para a Ana, que o assumiu. Ana, a partir da tela compartilhada por Ricardo, abriu o bloco de notas. Ou seja, a partir da tela compartilhada, a Ana foi lá no computador de Ricardo e abriu o bloco de notas. No computador de Ricardo. Acabou a reunião, o bloco de notas ficou aberto no computador que ele tinha sido aberto, como eu já falei. Resposta correta, alternativa B. A partir desse momento em que a reunião já foi terminada, o bloco de notas está aberto no computador de Ricardo. Apenas. Beleza? Não foi aberto no computador de Ana, nem dos outros. Foi aberto apenas no computador de Ricardo. Então, vamos aqui para a nossa última questão da aula de hoje, última questão da nossa prova. Versão que eu estou utilizando aqui, questão número 30. Assinale a alternativa correta sobre sites cujos endereços se iniciam com http ou https Isso aqui é clássico da VUNESP. Vamos às alternativas. Os sites com http tem sempre um cadeado ao lado do endereço do site, enquanto o HTTPS tem uma estrela. O outro fala que o HTTP pode ser gravado do grupo favoritos do Google Chrome versão 115, enquanto o HTTPS não pode. A alternativa C fala que o HTTPS são seguros, enquanto o HTTP não é. A alternativa D fala que o HTTP não ficam jamais gravados em histórias de navegação, sendo que o HTTPS sempre fica. E por último, a alternativa E fala que o HTTP não pode ser aberto no modo de navegação anônima do Google, versão 115, em sua configuração original. Já os HTTPS podem ser. Pessoal, a gente percebe que nós temos aqui um protocolo, tá? O que é um HTTP? Ele é um protocolo de comunicação utilizado na internet. E o que é um HTTPS? Ele é a mesma coisa, é um protocolo de comunicação utilizado na internet. Só que o HTTPS tem um S aqui, ó. Você pode entender de segurança. É o S de segurança em inglês, security ou safety. Enfim, é um S de segurança. E o que isso significa? Que sites com um HTTPS, eles são mais seguros, porque ele garante a privacidade através de várias camadas de proteção. Dentre elas, que os dados comunicados, eles são criptografados. Ou seja, somente aquela pessoa que enviar o dado e aquela que lê vai ter acesso à informação. Vai ter aquele código que descriptografa a mensagem, consegue entender. Então, se eu mando uma mensagem para você no HTTPS, o site, só eu e você podemos ver. Se eu entro num site, esse site manda para mim, eu e o site vemos, o terceiro não é. Então, esse S é de security, é de segurança. Então, vai cair isso na VUNESP. E a resposta vai estar sempre associada à segurança. Ao olhar a primeira alternativa, fala de um cadeado do endereço do site, enquanto os sites HTTPS tem uma estrela. Aqui o cadeado tem a ver com bloquear e a estrela tem a ver com favoritos, não tem nada a ver. Você pode favoritar tanto um HTTP quanto um HTTPS, beleza? Então não é a alternativa A. A estrelinha, lembre-se, ela significa que você, ao clicar nela, você favorita aquele site, ele fica salvo nos seus favoritos. A B fala que os HTTP podem ser salvos no favoritos do Google, enquanto o S não pode. Eu acabei de falar que ambos podem, tá? E eles ainda colocam aqui Google Chrome versão 115 só para encher sua cabeça. Você pode favoritar
tanto um HTTP quanto um HTTPS. A última fala o seguinte: o HTTP eles não podem ser abertos no modo de navegação anônima, enquanto o HTTPS pode. Também não tem nada a ver. Ao abrir o modo de navegação anônima, significa que você vai navegar por um site sem que o navegador salve o histórico. Veja bem, o navegador, tá? Então, navegação anônima tem a ver única e exclusivamente com o salvamento do que você viu na internet. Não tem a ver com HTTP nem HTTPS. Ambos os sites poderão ser abertos na aba anônima, no modo de navegação anônimo. Os sites HTTP não ficam jamais gravados no histórico de navegação, sendo que os HTTPS são sempre registrados no histórico. Aqui tem outra mentira: ambos serão registrado, tá? E a alternativa é C, vocês já sabem, é a correta, tá? Os sites HTTPS são seguros, enquanto os HTTP não são. É só isso, tá? Alternativa C, correta. Lembre aqui, ó, security, S de segurança, e lembre também de tudo isso que eu falei: modo de navegação anônimo, favoritos, tá? Isso não vai influenciar nada. Só que o HTTPS é mais seguro e o HTTP é menos. Beleza? Então por hoje é isso, pessoal. Espero que você tenha curtido nossa aula, espero ter te ajudado a conseguir aí o seu objetivo de passar num concurso, ou até mesmo para aqueles que estão utilizando aqui apenas para aprender informática. Não esquece de deixar seu like se você ainda não deixou, se inscrever no canal, e agora que acabou esse vídeo, você pode passar lá no meu canal, canal do Professor Lanzarin, e se inscrever lá também, beleza? Até a próxima!